Parabéns, galera do Mengão! Parabéns, Flamengo nas semifinais da Libertadores depois de 35 anos de espera, hein? Mengão vai pegar o Grêmio, detonou o Internacional e o próximo adversário vai ser o Grêmio, jogos em outubro. E o detalhe, hein? Apesar de todo o poderio, de toda a força que o Flamengo está apresentando nessa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho do Grêmio disse que não tem medo do Mengão, não. Na cabeça do Renato Gaúcho, o Grêmio é o melhor time do Brasil disparado. Não está para brincadeira, não. Olha, o Renato Gaúcho disse que o time dele está acostumado a vencer, que gosta de vencer e que vai para dentro dos adversários determinado a sair de campo com a vitória. E para sustentar esse argumento, o Renato Gaúcho lembra que em 2 anos e meio o Grêmio ganhou 6 títulos. E não é à toa, né, que o time está na atual fase que está, bem na Copa do Brasil, está na semifinais da Copa do Brasil, nas semifinais da Libertadores e pronto aí, né, disposto a ganhar mais 2 títulos. Só que o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, discorda completamente do Renato Gaúcho. Para o técnico Jorge Jesus, o melhor time, o melhor futebol da atualidade é o do Flamengo. E ele alega a posição do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder do Brasileirão, enquanto o Grêmio é o 12º colocado apenas com 21 pontos ganhos. E o Flamengo tem 33. A realidade é que vai ser um jogão. O Grêmio detonou o Palmeiras dentro do Pacaembu. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo lá no Sul. O Grêmio virou em São Paulo. A primeira partida entre Grêmio e Flamengo vai ser lá em Porto Alegre. O Grêmio vai ter que decidir a vaga dentro do Maracanã e aqui dentro fica ruim, Renatão. Você durante anos foi ídolo do Flamengo e você sabe a força que a torcida do Flamengo tem. Então, amigo, tem que respeitar, tá? Segura a tua onda, que isso aqui é Flamengo. Mas eu sou amigo do Renato Gaúcho, o Renato gosta de motivar jogo. Eu acho legal isso, sabia? Esses técnicos hoje, jogadores de futebol, não tem mais tesão, transformaram o futebol aí numa monotonia danada. Então quando você pega assim um maluco igual o Renato, que gosta mesmo de promover, fala, joga mesmo a força pra cima do time dele, dá moral aos jogadores, pô, é muito legal, que isso incendeia o clássico, mas incendeia por um lado bom. Né? É uma rivalidade sadia, uma brincadeira sadia. O Renato sempre foi rei de fazer isso. Nos tempos de jogadores dele, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, nossa, eu armava matérias sensacionais com o Renato, porque ele topava tudo. O Renato é nota 10. Agora, tem que respeitar, Renato. Isso aqui é Mengão, hein? E por falar aí, né, no Flamengo, quem tá jogando demais, quem tá voando é o Bruno Henrique. Nossa senhora, como eu gostaria de ver esse jogador no Botafogo. Foi o responsável direto aí pela passagem do Flamengo para as semifinais da Libertadores. No primeiro jogo contra o Internacional, ele meteu os 2 gols. E no jogo contra o Inter lá em Porto Alegre, nesse empate de 1-1, ele deu uma arrancada, maluco, lá do meio de campo. Olha, mas tinha uns 40 jogadores do Internacional atrás dele. O cara parece que meteu um motorzinho na bunda e foi pra dentro e acabou deixando o Gabigol na cara do gol. Na cara do gol. O Gabigol também não poderia perder aquele gol, né? Já tinha perdido 2 gols impressionantes. Poderia ter decidido o jogo no início. O Flamengo foi superior, começou massacrando, né? Ao contrário, eu achava que o Internacional que ia entrar para dentro, acabou que quem foi para cima foi o Flamengo. O Gabigol perdeu um gol impressionante logo nos primeiros minutos de jogo, depois perdeu outro, mas aquele que o Bruno Henrique deu para ele, pô, até o Paulinho, que é criado com vovozinha, que é boiolinha, que é bibazinha, faria. Era só tocar a bola para dentro. O Flamengo está bem demais na fita e o Bruno Henrique, eu estava lendo sobre o Bruno Henrique um caso curioso. Cara, o Bruno Henrique, no ano passado, ele passou por um problema no olho, ele tomou uma bolada no olho na estreia do Campeonato Paulista e quase ficou cego, ficou quase 1 ano parado fazendo tratamentos intensivos, pingando colírios de meia hora no olho, pensou até em encerrar a carreira. Ele pensou sério, ele pensou até em encerrar a carreira com medo de ficar cego. Felizmente, voltou para o futebol, né? Jogou, acabou o ano assim meia bomba lá no Santos. O Flamengo contratou no início do ano por 23 milhões e foi sem dúvida a melhor contratação que o Flamengo fez. Cara, é impressionante a regularidade do Bruno Henrique. Ontem até que ele não fez aquele partidaço, mas na hora que precisou, não é à toa que o apelido dele, né, é Mister Decisão. Toda vez que precisa de decidir, ele está lá e arrebenta. E um fato curioso do Bruno Henrique. Há coisa de 6 anos, o Bruno Henrique foi dispensado, foi relegado, né, do Manaus Futebol Clube, lá do Amazonas,
por causa de R$200, foi rejeitado por causa de R$200. Eu vou contar por quê. O Bruno Henrique jogava no Uberlândia, lá em Minas Gerais. Acabou lá a terceira divisão de Minas, o Bruno Henrique foi emprestado para o Manaus Futebol Clube, que estava estreando na terceira divisão do campeonato amazonense. O Bruno Henrique não conhecia Manaus, solteiro, foi arriscar sorte, precisando aparecer, precisando jogar. Chegou lá, ele pediu um salário de R$1.200 por mês. Cara, o teto do Manaus era de R$1.000, o Bruno não foi contratado pelo Manaus e eu fico pensando no arrependimento hoje dos dirigentes lá do time do Amazonas. Por causa de R$200, o time do Manaus perdeu esse craque aí, tá na seleção brasileira, tá jogando muito, assim, ele vem de 2 semanas fantásticas, comandando o Flamengo, foi artilheiro do Flamengo no campeonato estadual. Então eu vou te contar, hein? Tudo bem, o Gabigol faz os gols dele, né? Mas quem é o cara do time é o Bruno Henrique. E para fechar esse papo aqui do Flamengo, esse papo especial sobre o Flamengo, a situação do Cuejá. Nossa, continua indefinida. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, está pé da vida, não está mais conseguindo se segurar. Ontem estava com a cara horrorosa durante a entrevista. Falou que o Cuejá já assinou contrato com o clube, não disse o nome, eu presumo que pode ser o Al Hilal lá da Arábia. Ele disse que deve ter sido uma proposta fantástica, porque um jogador abandonar um clube do tamanho do Flamengo às vésperas de uma decisão de Libertadores da América, pô, tem que, ou é muito dinheiro ou o cara é muito maluco. Mas o que acontece? Pessoas ligadas ao Cuejá, amigos do Cuejá, garantem que ele vai dar uma entrevista a qualquer momento, uma entrevista coletiva, confirmando que vai permanecer no Flamengo. Estamos aguardando. E outra, os fofoqueiros de plantão dizem que o Cuejá tem que sair do Brasil de qualquer jeito, porque se envolveu com uma mulher na Barra da Tijuca, uma deusa na Barra da Tijuca, a esposa dele descobriu, foi embora para a Colômbia e só aceita reatar o casamento caso o Cuejá deixe o Brasil. Não é sair da Barra, não. Ela quer que ele deixe o Brasil. Como é fofoca, eu não vou me meter. Mas que alguma coisa muito grave aconteceu, alguma coisa muito séria aconteceu, ou é muito dinheiro ou é muito problema. Abandonar o Mengão, um clube do tamanho do Flamengo, às vésperas de uma decisão com grande possibilidade de chegar à final de uma Libertadores, pô, é coisa pra maluco, não é não? Então valeu, galera! Mengão, parabéns, hein? Agora é o Grêmio. O Renato tá tirando onda. O Renato gosta, o Renato é fanfarrão, mas ele sabe promover muito bem um clássico. Jogo duríssimo, na verdade. Eu não tenho prognóstico, não apostaria em nenhum dos dois. Valeu!